Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do Mulheres Reais, Histórias Reais. Eu sou a Paula Abreu e aqui eu te ajudo, te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu queria fazer uma aula um pouquinho diferente com vocês, com um tema livre, de perguntas e respostas. Não senti no meu coração hoje que eu deveria trazer um tema específico, fechado. Eu senti no meu coração que hoje, a nossa aula de hoje, que inclusive vai ser a nossa última aula do Pilar 4, né, da turma 16, eu não senti uma necessidade de trazer uma aula fechada, né? Eu senti no meu coração de trazer essa aula aberta e me abrir aqui para responder perguntas de vocês, de algum assunto específico que vocês estejam passando, de alguma dúvida que vocês queiram tirar, ter aí esses minutinhos aqui com um profissional da área que sabe do que está falando, que de alguma forma eu posso te orientar, ser luz aí no seu caminho, tá bom? Alexa, stop. Vamos lá. Mas esvazinha a xícara, tá? Porque a pergunta vem e a resposta também vem. Como supera... Mas aqui a gente só vai falar sobre traição, tá? Como superar a dor da traição. Mas a perda de um filho, gente, para uma mãe é totalmente antinatural. Por isso que é algo tão dolorido, né? Porque pela ordem natural das coisas, a mãe vem primeiro, passa pelo seu ciclo de nascer, crescer, desenvolver e morrer, né? Quando o filho inverte a ordem, né? Quando os filhos vão antes dos pais, nós, de uma forma biológica, não estamos preparados para essa perda, que com certeza é uma perda muito grande, né? Então, a única coisa que eu posso te dizer é que você precisa, sim, buscar uma terapia para montar esse luto dentro de você, né? Já que é algo que é inevitável, que foi inevitável. Esse luto, ele precisa ser organizado dentro de você para que você possa continuar vivendo, né? Porque toda vez que alguém muito próximo de nós, um filho, principalmente, falece, né? Não está mais próximo de nós, uma parte nossa vai junto. E é ali onde a gente adoece, a gente entra em quadros depressivos e tantas outras coisas. Então, te aconselho muito a buscar ajuda, a buscar a terapia, toda a ajuda espiritual dentro da sua religião, daquilo que você acredita, para que você elabore esse luto e que realmente você consiga dar continuidade na sua vida, né? Porque eu sinto muito por isso que te aconteceu, uma dor inevitável, para que você possa fazer nessa vida, né? Por você e por esse filho, aquilo que ele não teve tempo de fazer aqui conosco, tá bom? Mas que de onde ele estiver, com certeza, ele tem orgulho da mãe que tem. Tá bom, queridas? Vamos lá. Assunto sobre traição. Mas o que eu preciso te dizer é, primeiro, que essa criança não tem culpa de absolutamente nada. A segunda questão é o quanto você vai estar pronta para encarar esse novo lugar que essa traição te trouxe. Porque quando uma traição entra, né, é um processo. Quando um filho, fruto de uma traição, entra, o processo é outro. Então, é muito importante que com esses conhecimentos que eu vou trazer, Jeane, você entender o quanto você vai estar disponível para estar ocupando esse lugar de terceira na vida desse marido, tá? Mas eu vou trazer todo um conhecimento esquematizado para que todos esses assuntos possam ir tomando um lugar aí dentro do seu coração, tá bom? Meu marido teve amante por 8 anos e pensava que gostava dela. Agora que descobri, ele diz que foi tudo ilusão. Na verdade, Vera, eu vejo muitos comentários, né, dizendo que o marido, depois que ele trai, inclusive dos próprios maridos, tá, gente? Que eu escuto das mulheres que passam pelo meu método. Eles falam assim: o marido traiu, o marido se arrependeu de tudo aquilo, porém, mesmo com o arrependimento, é claro que falar sobre isso, falar sobre esse erro, falar sobre essa traição, vai se tornando cada vez mais difícil dentro da relação. Cada vez mais difícil. E por que eu falo que a traição é para moleques, né? Porque ele quer ficar com o lado bom dos dois lados. Ele quer ficar com o lado bom da família, da mulher que cuida, do socialmente correto,
né? Mas ele também quer ter do lado de lá a aventura, ele também quer ter lá a variedade, né? Porém, ele quer ter o bônus dos dois lados, mas ele não quer se indispor com ninguém, né? Nem com ele mesmo e nem com a imagem que ele vai trazer à tona quando ele falar sobre essa traição. E muitos homens, Vera, por falta de coragem, vão deixando que isso vá, sabe, empurrando com a barriga? Do mesmo jeito que em alguns momentos nós mulheres dentro do nosso casamento estamos vendo que o nosso casamento não tá legal. A gente está vendo que o nosso marido está cobrando coisas de nós, como por exemplo, você não se arruma mais, você não tem mais tempo para gente. Gente, tudo que eu estou falando aqui para vocês, nada justifica uma traição, ok? Nada justifica. Eu falo que a traição é uma falta de ferramenta emocional para encarar os seus problemas de frente. A traição é como se fosse como se fosse não, é um egoísmo para resolver somente as minhas necessidades. Então, assim, o meu casamento tá ruim, meu casamento tá com falta de sexo, o meu casamento ficou numa monotonia total, eu e meu marido, a gente não se entende mais, porém, de uma forma egoísta e totalmente sem conhecimento, totalmente sem ferramentas, busca numa traição uma solução para aquilo que não vai solucionar absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai acabar trazendo ainda mais e mais problemas. Porém, gente, quem está chegando aqui agora, é bom que vocês já saibam sobre isso, a traição sempre é uma febre. É uma febre alta que está te mostrando, esse casamento não está bem. Esse casamento não está legal. Por mais que você ache que era uma esposa perfeita, que dava tudo para o seu marido, que é uma mãe perfeita e tudo, né? Tinha um casamento perfeito, todo mundo admirava vocês, que vocês eram um modelo, né, para a família, para a sociedade, para a igreja. Não importa qual era a visão das outras pessoas. O que realmente estava acontecendo nesse casamento estava adoecido e nenhum dos dois conseguiram ver ou nenhum dos dois tiveram a coragem de enfrentar os seus próprios dragões, ok? Por que os dois, Paula, se foi ele que traiu? Porque dentro do meu método, nós entendemos que casamento é feito a dois. Não existe casamento feito 100% de um, 100% do outro. Ok? Então, nós precisamos olhar para tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que deu errado no nosso casamento a dois também, ok? Porque senão a gente nunca consegue superar a dor da traição. Senão a gente nunca consegue passar por essa dor, ok? Toda vez que nós ficarmos nesse lugar de apontar o outro, de só culpar o outro e não olhar para a relação como um todo, aonde eu, como esposa, estava dentro dessa relação que não vi. Olha só, você me falou aí sobre 8 anos tendo um relacionamento extraconjugal, né? Então, imagina, aí a minha pergunta para você, aonde você estava? Que conhecimento você tinha que as minhas mentoradas hoje têm? Por que essa traição estava acontecendo o tempo todo embaixo do seu nariz e você não via? Entende? As mulheres que passam pelo meu método, elas têm essa resposta. Aonde eu estava enquanto tudo isso estava acontecendo embaixo do meu nariz. E por que eu falo para vocês, esvazinha a xícara? Porque encarar isso, olhar para isso, sair do lugar de só julgar aquele marido e trazer essa pergunta e essa resposta para dentro de mim, não é um processo fácil. E exige coragem, tá bom, Vera? Exige coragem. Paula, como proceder após o divórcio? Ficamos em casa, eu e minha filha, mas a minha está muito revoltada comigo. Primeira coisa, seja qual for a decisão do casal, filhos não têm poder sobre isso. Entende? Por quê? Porque existe uma ordem. O casamento veio antes dos filhos, né? Desde que esses filhos façam parte dessa relação. O que o casal decide cabe apenas ao casal dar a solução. Os filhos, eles são livres para amar esse pai, para amar essa mãe. Porém, como homem e como mulher, vocês decidem o rumo de como esse casamento ou esse divórcio vai proceder, entende? Então, a revolta normalmente vem quando um dos pais está excluindo o outro. Então, essa criança, ela entra num lugar de tomar a dor do outro e vem a revolta. Então, Lília, a grande questão aqui quando você olha para sua filha, eu amo, continuo amando o seu pai através de você. Entende? Isso é muito importante que a gente se posicione. Eu não amo mais ele como homem, como marido, como parceiro, mas eu continuo amando
o seu pai através de você, dentro de você, porque ele faz parte de você. Então, você, nossa filha, é 50% a mamãe, 50% o papai. Então, nós seguimos, né, juntos com essa conexão para a vida inteira, te amando e te deixando livre para continuar amando o papai, continuar amando a mamãe, independente das nossas decisões de casal, tá bom? A gente nunca pode sofrer essa influência dos filhos, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, eu escuto muitas mulheres falando assim, né? Ah, Paula, eu continuo nesse casamento só por causa dos meus filhos. E isso é muito pesado para eles. Em algum momento, eles podem ser pequenininhos agora e não entenderem absolutamente nada. Mas com o passar do tempo, essas crianças vão sentir o peso do quanto aquela mãe fez em prol daquele filho. E aí, aquele filho, quando ele cresce, quando ele vai para a vida adulta, ao invés dele seguir com a vida dele, o que ele faz? Ele abre mão disso para cuidar da mãe, que um dia abriu mão da vida dela para cuidar desse filho. Entende? E isso vai contra o fluxo normal da vida. Eu tô assistindo um seriado que é muito interessante, que fala Ilhados com a Sogra, né? E fala muito, gente, a maior parte das mulheres que estão lá tendo problemas com as sogras são sogras que não tiveram um segundo casamento, que se separaram, que ficaram viúvas, mas não deram continuidade na sua vida. Então, colocaram os filhos nesse lugar. Eu li assim, né? Paula, eu estava pronta para um divórcio. E agora eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Por quê? Porque ela viveu um método. Porque ela viveu um passo a passo. Porque ela superou a dor da traição. Então, mulherada, mais de 99% do que a gente vê de divórcio não precisaria ter acontecido. Os casamentos, eles só precisam de um ajuste. Eles precisam de um novo olhar. A Dani, que está aqui, foi uma dessas que está vivendo um casamento aí, um novo casamento, um novo olhar. E aí? E se ela não tivesse tido esse conhecimento? E se ela não tivesse passado por todo esse olhar? Será que ela estaria vivendo essa nova relação? Será que ela ainda estaria presa, agarrada naquela dor? Entendem? Então, se vocês querem entender como todo esse processo funciona, como esse caminho de solução para superar a dor da traição funciona, porque funciona, tá, gente? E eu sempre digo que o divórcio é uma assinatura de incompetência daquilo que a gente não conseguiu resolver. É a nossa última solução, né? Nos separar. Por quê? Porque pessoas adultas, elas encaram os seus problemas. Pessoas adultas superam as crises, entende? A gente não joga toalha. As crianças, sim, as crianças jogam a toalha. Não quero mais brincar. Não quero mais brincar de ser casado. E troca, e joga a toalha. Os adultos, eles vão até o final. Eles buscam ajuda, eles buscam recursos, eles buscam ferramentas internas, emocionais, para superar a crise, tá? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. Ai, legal. A Priscila falando, tô aqui, seja bem-vinda. Priscila, seja bem-vinda, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Muitas alunas minhas aqui, que coisa boa. Não quero fazer mais nada com ele na cama. Cidinha, ó, vamos falar aqui. A conexão sexual é a conexão mais forte que existe. Por que eu falo isso? Porque quando você vai para o ato sexual, você precisa estar disponível. Essa é a grande verdade. Você precisa, para que uma boa relação sexual aconteça, nós, no nosso feminino, precisamos estar relaxadas. Então, se você não supera a dor da traição, é claro que para você, muitas vezes, a sexualidade agora, depois dessa traição, pode ser um grande gatilho para você. Olha, será que ele fazia isso com ela? Olha o que ele fez comigo. Ele fez tudo isso e eu ainda estou aqui com esse marido, né? E tudo isso vai alimentando a sua mente e vai te travar. E quando eu faço esse movimento de travar, não é só os pensamentos, né? Todo o nosso órgão genital também começa a se fechar. E se a atividade sexual boa, prazerosa, é aquela que tem relaxamento, se você está sobre tensão, isso não vai acontecer. E se você já está sobre tensão, o que você mais vai fazer é tentar evitar esse momento. Porém, contudo, todavia, o que é que difere os casais do restante de relacionamento? De pai e mãe, de amigos, de chefe?
é exatamente a sexualidade. Então, eu não posso perdoar uma traição, me manter num casamento do qual eu não tenha intimidade sexual com esse marido, do qual eu não me sinta à vontade para ter uma intimidade sexual, aonde eu cedo só para que ele não procure na rua, porque eu sei que essa é muitas das crenças que nós trazemos, ok? Então, não pode. Porque quanto mais você faz isso, mais vocês se distanciam. Lembra que eu falei que a conexão sexual é a conexão maior? Então, primeiro nós temos a conexão emocional, nós temos a conexão física e, por último, nós temos a conexão sexual que envolve as demais. Entende? Se não está tendo a sexual, é porque todas as outras não estão curadas. E quanto mais eu negar esse momento, mais distante eu fico desse marido. Quanto mais distante eu fico desse marido, mais buracos eu tenho na relação. Quanto mais buracos eu tenho numa relação, maior as probabilidades de uma nova traição entrar. Então, ó, só aqui vocês já vão entendendo por que todo mundo fala que quem trai uma vez trai sempre. Porque trai uma vez, você acha que o perdão é a solução e não é, e eu vou te explicar do dia 13 ao dia 19, eu vou te explicar por que perdão não é a solução. Então, se você perdoou o seu marido e acha que só isso vai ser suficiente para você superar a dor, para esse marido não te trair de novo, eu já estou te dando aqui um grande spoiler. Não é suficiente. E uma próxima traição ou fim do seu casamento está muito próximo do fim. Enquanto você não supera a dor da traição, enquanto você não olha para esses buracos, enquanto você não corrige esses buracos na sua relação. Tá bom? Então, se você quer saber mais como é esse passo a passo, é só escrever a palavra quero para você receber o link de inscrição, tá? 100% online, 100% gratuito, ok? Tudo bem até aqui, gente? Quando seu marido decide pela outra. Andressa, olha, eu vou ser muito sincera para você. Eu jamais ficaria com uma pessoa se essa pessoa não quisesse ficar comigo. Sabe por quê? Porque eu reconheço o meu valor. E eu sei que eu mereço mais. Então, se o outro prefere ficar com outra pessoa e você ainda corre atrás disso, significa que você precisa olhar para você porque você está passando por uma dependência emocional. E isso é você quem precisa olhar. Esse é um ponto, tá? A outra questão que eu falaria para você é a seguinte: quando você se preenche, né? Quando você supera essa dor, quando você supera esse processo de separação, você se torna uma mulher tão forte, tão apaixonante, tão viciante, que esse marido vai voltar a te olhar com outros olhos. Por quê? Porque hoje ele prefere ficar com a outra em relação à Andressa que está aí hoje. Mas quando você passa por uma jornada de autoconhecimento como essa que eu vou trazer para vocês, do dia 13 ao dia 19. Então, já vem para cá, escreve a palavra quero aí, tá? Porque ela é 100% online, 100% gratuita. Quando você vem para uma jornada como essa, você começa a se descobrir, você começa a se ver como essa nova mulher, esse marido vai começar a te olhar com outros olhos. Ele vai falar, peraí, essa não foi a Andressa que eu deixei. Essa não foi a Andressa que eu troquei. E aí, o olhar dele muda para você. E aí vai caber a você, dentro desse lugar agora de cura, né, decidir voltar para esse marido ou não. Eu sempre falo para as mulheres que acabaram decidindo se separar, né, porque esses maridos decidiram tomar um outro caminho. Eu sempre falo, eu espero que esse marido se arrependa antes do seu não. Né? Porque vocês vão se tornar mulheres tão apaixonantes que muito provavelmente vocês não vão aceitar mais as migalhas, ok? Então é isso aí que eu tenho para te dizer. Já li vários livros que falam que precisa ter autoestima, mas como conquistar essa autoestima tão desejada? A Karine me perguntou assim. Karine, a autoestima, ela está diretamente relacionada com a sua autoimagem. Isso falando só no olhar comportamental, ok? Então, eu trabalho com 4 vertentes dentro do meu método. Eu trabalho com o nosso corpo, eu trabalho com a nossa mente, com os nossos comportamentos, eu trabalho com as nossas histórias, que é a parte sistêmica, e eu trabalho com as nossas energias, ok? Então, se eu tivesse que falar sobre autoestima, que é o que eu trabalho aqui dentro do meu método, inclusive, ok?
eu olharia para a autoestima desses 4 pilares, que é exatamente o que as mulheres que seguem o meu método fazem, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a autoestima é que a autoestima está diretamente relacionada com a imagem refletida sobre você para você mesma. Então, assim, se você acha que você não é merecedora de amor, se você não se acha tão bonita, se você não acha tão apaixonante, se você não acha tão viciante, então isso tá direcionado com o que você acha sobre você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Quando eu não tenho isso muito bem definido, qualquer coisa de fora me atinge. Qualquer coisa me destrói, inclusive uma traição. Entende? Então, quando eu preciso trabalhar a minha autoestima, eu preciso começar a olhar para mim, a forma como eu me vejo. E muitas vezes a forma como eu me vejo tem uma relação com o tipo de mente que eu tenho, que é o pilar 2 que nós trabalhamos, de como a mente funciona. A minha mente funciona desse jeito por causa da minha história, que é o pilar 3 que nós trabalhamos aqui, tá? Que é para onde a gente olha. Por que que eu tenho esse tipo de mente? Por causa dessa história. E aí eu vou para um quarto pilar, que é a questão da energia. E essa autoestima, eu só consigo trazê-la à tona mesmo, Karine, que é quando as mulheres que passam pelo método, elas falam assim, Paula, eu me transformei numa nova mulher que eu nem sabia que existia dentro de mim. Por quê? Porque primeiro ela vem passando por todo um processo de limpeza, de cura, de dores, de traumas, de histórias, de crenças. E aí sim, do terceiro para o quarto pilar dentro do método, é que ela começa a ativar ainda mais essa autoestima. Ela começa no primeiro, passa por todo o processo de limpeza e amplifica isso no quarto pilar, tá? Espero ter conseguido aí ter respondido a sua pergunta. Aqui, ó. A Rúbia falou: decidi perdoar, mas a dor não passou. E não vai passar, Rúbia. Não vai passar. Eu tenho alunas aqui que passaram pela dor da traição há mais de 10 anos, que estão no casamento há 30 anos vivendo com traição. E o que eu tenho para te dizer? A dor não vai passar. Por quê? Porque perdão não é a solução. Não é, não, nunca foi, não é e nunca será a solução. Muito pelo contrário. Se inscreve aí, escreve a palavra quero para você participar das minhas aulas gratuitas desse evento da Nova Maratona 100% online gratuita, porque lá eu vou te mostrar por que que o perdão não é a solução e muito pelo contrário. Quando você perdoa, você está colocando o pé, abrindo espaço para uma nova traição, tá? Então, se vocês querem saber mais sobre isso, é só escrever a palavra quero e se inscrever, ok? Vocês escrevem quero aqui e vão receber o link de inscrição lá no direct de vocês. Então, não deixam de se inscrever, tá bom? Então, Karine, explicar é uma coisa, viver é outra. E é por isso que existe método, é por isso que existe passo a passo, tá? Para que a gente saia da cabeça cabeçuda, daquilo que eu entendo aqui, e comece a trazer isso para a prática, vivendo no meu dia a dia, ok? Então, Patrícia, isso não é perdoar. Por quê? Quando você perdoa, mas você sempre está numa postura, né, de que a qualquer momento você vai se separar, descobrindo uma nova traição, o que que isso mostra? Vamos falar do que a gente trabalha aqui no quarto pilar. É a questão energética. É como se uma parte minha quer ficar, ok? Quer investir nesse casamento, quer dar mais uma chance, quer o perdoar. Mas uma parte de mim não se entrega. Uma parte de mim não confia mais. Uma parte de mim sempre está com o pé atrás. Como que vocês conseguiriam viver numa relação assim? Imagine que esse exemplo que eu trouxe fosse dentro de uma empresa. Cadê a mulher que me perguntou aqui? A Patrícia. Ó, Patrícia, imagina essa relação que eu tô te falando, né? Desses duas partes suas. Uma parte quer ficar e a outra parte tem medo de se machucar, tem medo de passar por essa dor novamente. O que que acontece? Imagine se isso fosse dentro de uma empresa e o seu chefe lidasse com você dessa forma. Uma parte confia na Patrícia, uma parte acredita no potencial da Patrícia, a outra sempre fica com o pé atrás, sempre achando que você vai ser mandada embora. Você fica nessa relação? Pensa nisso. E isso não é falado, isso é sentido. Entende? E isso, mesmo que não seja falado, mas que seja de uma forma velada, intrínseca, energética, isso vai fazendo com que a gente se afaste.
tá? A poeira baixar e voltam a fazer novamente. E aqui, Mila, entra a nossa sabedoria de mulher. Porque a primeira coisa que você já precisa entender é que perdoar não faz parte da sua sabedoria de mulher. Então, se você não quer viver esse processo novamente, mas você perdoou a traição, são processos antagônicos. Você não quer mais que o seu marido cometa uma nova traição e você perdoa? Não tem ligação. Perdoar, muito pelo contrário, não vai te ajudar a impedir que uma nova traição aconteça. É o contrário. Perdoar facilita. Por quê? Porque você tira o peso do outro. Todas as vezes que ele me traía, ele se sentia tão culpado que sempre me pedia perdão. Eu perguntava por que do perdão. Aí ele não falava nada. Até chorar e chorava. Mas, infelizmente, errava de novo. Ô, Nid, olha só. Aqui dentro do método, no terceiro pilar, tem um exercício que a gente faz que ele mostra, ele revela muitas coisas que estão inconscientes. Que é exatamente isso que você está buscando a resposta. Que é o quê? Ele fala que vai mudar, ele pede perdão, mas ele vai lá e comete o mesmo erro de novo. Entende? Lá você começa a ver nitidamente por que é que isso está acontecendo. E como você faz, como é que você pode contribuir nessa relação para que isso não aconteça de novo, ok? Gente, eu sempre falo nas minhas aulas que uma mulher sábia que aprende a se cura e cura as suas relações. Cura as suas relações em todos os sentidos da palavra. As suas relações com você mesma, com a sua autoestima, a sua relação com os seus pais, a sua relação com os seus traumas, as suas relações com os seus filhos, a sua relação com o seu dinheiro, a sua relação com a sua prosperidade, com a sua sexualidade. Então, quem decide se curar, cura todas as suas relações. Tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Hoje eu não quero mais. Mas sinto falta dele. Então, Andressa, isso tá aqui naquele lugarzinho daquela dependência emocional que eu te falei. Porque uma pessoa que acabou te fazendo mal, uma pessoa que decide não ficar com você, você ainda sente falta, se você não se blinda, né, e passa por esse processo de autoconhecimento, de se curar realmente, no momento que esse marido quiser um remember com você, quiser te dar uma esperança de que vocês podem voltar sem você ter se curado, você vai ser uma presa fácil. E você vai se entregar. E você vai quebrar a cara de novo. Tá bom? Então, toda essa jornada de autoconhecimento não é por ele, mas é primeiro por você. Ok? Porque é que você, quando você está adoecida nesse lugar, você acaba atraindo homens, né? Que de alguma forma são acusadores e são abusadores. Ok? Todo abusador só existe porque existe uma vítima. Se tem uma vítima, é uma presa fácil para um abusador. Então, eu fico enquanto tá bom, e a partir do momento que não tá mais bom, eu faço da forma como eu estou fazendo. Porque, gente, ninguém é obrigado a ficar numa relação com quem não quer. Mas isso exige maturidade, inclusive para sair dessa relação. E isso é o que a gente menos tem encontrado nas nossas relações. Então, eu sempre falo, se o seu marido não teve inteligência emocional, se o seu marido não teve ferramentas emocionais para resolver crises no casamento que ele estava sentindo sem precisar te trair, como que você agora vai ficar esperando de braços cruzados que esse marido resolva agora superar a dor da traição com você? Ele não sabe. Porque se ele soubesse o trabalho que dá, ele já não teria te traído. Então, parem de ficar esperando que esse marido faça a mudança por você, tá? Porque ele não vai fazer, não porque ele não te ame, mas muito provavelmente porque ele não sabe, ok? A todas vocês um excelente final de semana. Um beijo, fiquem com Deus.